As consequências da Segunda Guerra Mundial afetaram duramente as finanças dos estúdios Disney. Foram anos de prejuízo atrás de prejuízo que fizeram o estúdio passar a tomar decisões pensando exclusivamente em se manter existindo. Esse é mais um vídeo da minha série especial que vai contar a história dos estúdios de animação Disney através do lançamento dos seus filmes, desde Branca de Neve até Frozen 2. E nesses vídeos eu vou contar um pouco das histórias de suas produções, o impacto cultural que eles tiveram na época do seu lançamento e também o que eu acho a respeito de cada um deles. E hoje eu vou falar um pouco sobre os truques que o Walt teve que tirar da cartola praticamente para poder sobreviver aos anos que se seguiram o final da Segunda Guerra Mundial. Depois do lançamento dos filmes latinos da Era de Guerra, o Walt Disney percebeu que ele conseguia ter lucro lançando nos cinemas filmes que não eram bem filmes. Tanto Alô Amigos quanto Você Já Foi na Bahia, na realidade era uma reunião de vários curtas-metragens, que foram muito baratos de produzir e que deram muito lucro para o estúdio. Antes deles, durante a Era de Ouro, apenas Branca de Neve tinha sido um grande sucesso de bilheteria, e Dumbo que foi um sucesso moderado. Tanto Pinóquio, Fantasia e Bambi, todos deram prejuízo. E a guerra, além de fazer com que eles tivessem prejuízos financeiros na bilheteria, também fizeram com que o estúdio ficasse desfalcado de equipe, porque vários animadores foram convocados pelo exército para lutar na guerra. Então, quase sem dinheiro, com a equipe do estúdio reduzida, e quem ainda estava trabalhando lá tendo que dividir o seu tempo entre as animações do estúdio e os vídeos de propaganda de guerra que o governo americano fazia a Disney produzir, vários projetos de longas-metragens animados que estavam em desenvolvimento começaram a atrasar muito ou tiveram sua produção totalmente paralisada. E entre os filmes que tiveram sua produção afetada nesse período estavam Alice no País das Maravilhas, Bongo, o Urso, Peter Pan, Cinderela, Mickey e o Pé de Feijão, A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça e O Vento nos Salgueiros. Só que mesmo assim, à beira da falência, o estúdio não podia parar de produzir animações. Você tem que lembrar que naquela época não existiam os parques da Disney, por exemplo. Então se eles não tinham filmes sendo lançados no cinema, eles não tinham receita nenhuma. E o Walt logo percebeu isso. Por isso, em 1944, ele começou a diversificar um pouco os seus projetos e colocou em produção o primeiro live action do estúdio, que viria a ser o filme A Canção do Sul, que era feito com atores de verdade, mas ainda assim tinha alguns segmentos, algumas partes com desenhos animados. A filosofia que dominou os anos 40 dentro dos estúdios Disney era gaste pouco, lucre o máximo possível. E como os filmes latinos da Era de Guerra tinham seguido essa filosofia e dado muito certo, o Walt percebeu que seria prudente, pelo menos por algum tempo, seguir essa mesma estrutura que esses filmes tinham. Só que seguindo dois estilos diferentes de produção. O primeiro estilo era basicamente uma atualização de algo que eles já tinham feito no passado: fantasia. O Walt ficou muito arrasado na época de Fantasia que esse filme não tenha dado lucro para ele, porque era um projeto que ele acreditava bastante e ele era basicamente um filme também muito parecido com esses dessa era, só que os segmentos eram todos baseados em músicas clássicas, em sinfonias muito famosas. E a ideia original do Walt era relançar a Fantasia ao longo dos anos, sempre trocando esses segmentos. Inclusive, quando Fantasia foi lançado e naufragou nas bilheterias, eles já estavam produzindo novos segmentos, mas como o filme não deu lucro, eles tiveram que paralisar, e esses desenhos ficaram pelo caminho. O Walt decidiu então atualizar e simplificar a ideia original de Fantasia para que ele pudesse atingir um público mais abrangente. Então, ao invés de usar músicas clássicas, que era uma coisa bem de elite naquela época, eles decidiram usar músicas mais populares, mais simples e de maior aceitação com o público. Então eles resgataram animações que eles já tinham quase prontas para Fantasia e simplesmente trocaram a música. E da mesma forma que os filmes latinos da Era de Guerra formam um par, os outros filmes dessa era também têm cada um a sua dupla. E Música Maestro, lançada no dia 20 de abril de 1946, e Tempo de Melodia, lançado em 27 de maio de 1948, formam duplas de filmes de segmentos musicais. Mas o Walt ainda precisava de mais projetos, ele tinha que ter filmes sendo lançados no cinema pelo menos uma vez por ano. E como a reutilização de um material que era sobra do filme Fantasia tinha funcionado muito bem no Música Maestro, ele começa a imaginar o que ele consegue fazer com aqueles outros projetos que ou estavam atrasados ou cancelados. Então ele precisou decidir
quais desses filmes ele ia segurar para terminar depois que finalmente eles conseguissem ajustar os problemas financeiros da empresa e quais ele daria um jeito de reaproveitar naquele momento. E analisando esse material, eles decidiram que os filmes mais promissores e que iam depois virar os seus próprios longas-metragens iriam ser Alice no País das Maravilhas, Peter Pan e Cinderela. E os outros 4 projetos seriam juntados em pares e, claro, gastando o menos possível também. Foi então que Bongo, o Urso foi empacotado com Mickey e o Pé de Feijão e virou Como é Bom Se Divertir, que foi lançado em 27 de setembro de 1947. E A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça foi juntado com O Vento nos Salgueiros e virou As Aventuras de Ichabod e Sr. Sapo, lançado em 5 de outubro de 1949, formando assim a dupla de filmes que quase foram os seus próprios filmes. E esses 4 filmes têm os seus altos e baixos, mas o que mais me chama a atenção neles é como os baixos são baixos e os altos são muito altos, principalmente na dupla de filmes musicais. Honestamente, eles têm alguns segmentos que são tão emocionantes como se você tivesse passado a tarde olhando por uma janela enquanto tem uma árvore lá fora. E é sério, tem um segmento que é exatamente isso. Mas como esse é um canal de uma pessoa que gosta muito da Disney, eu vou fazer questão aqui de falar dos pontos altos desses filmes. Porque sim, apesar deles serem muito simples, tem momentos muito bons. De um total de 10 segmentos de música maestro, eu quero destacar aqui 2 deles. O primeiro é Pedro e o Lobo, que conta a história de um menino que sai para a floresta para caçar um lobo, com a ajuda de alguns dos seus amigos animais, que são animais inteligentes, diga-se de passagem. E cada um desses personagens é representado pela trilha sonora como um instrumento musical específico. E eu acho que aqui eles chegaram na perfeição de como fazer a trilha sonora ser parte importante da forma como eles contam a história que tá nas imagens. Mas o melhor desse filme tá no final, o segmento que encerra a música maestro, que é a baleia que queria cantar no match. Eu acho uma pena esse segmento tá no final desse filme, porque, olha, durante a exibição dele você tem que batalhar para passar por alguns dos segmentos sem cair no sono, mas se você conseguir, esse aqui vale muito a pena, ele é muito bonito, a animação é inspirada e a história é emocionante. Apesar de só ter 15 minutos, ele conta uma história completa e de verdade eu acho ele uma das coisas mais bonitas feitas durante esse período da Era de Guerra. Mas aonde tem um ponto alto tem que ter um ponto baixo também. Eu acho que o segundo filme da dupla musical, que é O Tempo de Melodia, não é só o filme mais fraco dessa era, mas talvez o mais fraco de toda a história da Disney. São 7 segmentos e o único que eu acho que vale a pena mencionar é A Culpa é do Samba, porque tem o Zé Carioca e o Pato Donald, que são 2 personagens que eu gosto muito, e meio parecido com o que eles fizeram lá em Alô Amigos, é eles curtindo uma noitada, ouvindo uma música que eu não tenho certeza necessariamente se isso é um samba ou não. Agora falando da dupla dos filmes que quase foram filmes completos, eu vou falar de Como é Bom Se Divertir, que eu acho que no conjunto da obra, né, analisando o filme como um todo, ele é o melhor de toda essa era de guerra. Os 2 projetos que foram empacotados aqui, nenhum dos 2 tinha sido terminados por completo. Então ainda faltavam cenas inteiras que eram importantes pra gente como público entender a história. Então eles criaram uma subtrama onde o grilo falante do Pinóquio volta, ele entra numa casa, da mesma forma que ele invade a casa do Pinóquio, ele invade uma casa aleatória e coloca numa vitrola o disco da história do Bongo pra gente ouvir. E esse segmento do Bongo é bonitinho, ele conta uma história sobre esse urso de circo que sonha em ser livre, mas eu acho que ele não se compara com o segundo segmento desse filme, que é o Mickey e o Pé de Feijão. O grilo falante ele sai dessa primeira casa e vai para a casa do vizinho por algum motivo. E lá a gente vê que eles decidiram contratar atores de verdade, inclusive eles chamaram um ventríloco na época, que era muito famoso com seus bonecos, para narrar pra gente como se ele estivesse contando uma história para uma menininha, a saga do Mickey e o Pé de Feijão. E esse aqui eu acho realmente uma pena que eles não conseguiram terminar, porque você consegue enxergar todo o potencial que ele tinha para ser um filme completo. Toda a sequência do Pé de Feijão crescendo, a forma como o galho vai se mexendo e pegando a cama deles e destruindo a casa é muito lindo. E é um segmento muito engraçado também, a cena do jantar, que eles sentam para comer e eles quase não têm comida, e o Mickey começa a dividir o pão, e a fatia é tão fina que o Pato Donald consegue olhar através dela. Sério, isso é comédia pura.
Agora a gente chega no final da Era de Guerra, no último filme que eles lançaram em 1949, Ichabod e Sr. Sapo, que é aonde eles juntaram dois personagens realmente muito incomuns que a gente não costuma ver esse tipo de personalidade em filmes da Disney. O Sr. Sapo ele é o protagonista do primeiro segmento, que é O Vento nos Salgueiros, e ele é um playboy inconsequente, bom vivan, que precisa aprender a lidar com as consequências dos seus atos. E o filme finaliza então com a parte do Ichabod, que é o protagonista de A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, que é ligeiramente melhor do que o do Sr. Sapo, né? Ainda assim ele não é perfeito, mas eu acho que ele tem uma fluidez melhor na sua história, e eu acho que ele ganha pontos ainda por ele ser de um humor negro, que é uma coisa não muito comum em filmes da Disney, inclusive tem algumas partes que chegam a ser até bem assustadoras, eu acho, para crianças pequenas. Os 6 filmes da Era de Guerra não tinham a mesma qualidade técnica que o Walt se empenhava para ter e que ele tinha conseguido lá na Era de Ouro, mas eles foram importantes para o estúdio conseguir se estabilizar e se reerguer para voltar com toda a força nos anos 50, que marcaria o início de uma nova era. E eu estava muito animado para chegar logo nessa parte na história da Disney, que é o início da Era de Prata do estúdio, com o lançamento do filme Cinderela, um dos mais populares na história do estúdio. E esse vai ser o assunto do meu próximo vídeo. Então, se você não quer perder ele, não deixa de se inscrever no canal e de clicar no sininho para receber a notificação quando eu colocar ele no ar. Um forte abraço e até a próxima!